Vocês sabiam que a cada 7 minutos uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito em alguma estrada brasileira? E esses dados são de 2020, da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, durante esse talk, temos 3 mortes anunciadas em alguma estrada do país. E 2 delas poderiam ser evitadas se esses motoristas estivessem descansados, se eles não estivessem privados de sono. 60% dos acidentes de trânsito são causados por fadiga ou sono do motorista, segundo dados da Associação de Medicina do Tráfego. E esse é um problema mais comum do que se possa imaginar. Cerca de 70% das pessoas que vivem em grandes cidades sofrem com algum problema de distúrbio do sono. Geralmente as mulheres sofrem com insônia ou excesso de sono na idade, no período, enquanto elas estão no período fértil. Depois da menopausa, geralmente essas mulheres começam a ter apneia, e os homens, pelo contrário, eles têm apneia, e depois da andropausa, geralmente, eles começam a ter problemas de insônia. E eu convivi com esses 2 problemas durante muitos anos dentro da casa dos meus pais, porque o meu pai era aquele que ganhava concurso de ronco familiar. Sabe, reunião de família, final de ano, final de semana, que junta a família toda, e sempre tem alguém que fala: vamos pegar o gravador e gravar os roncadores para a gente ver quem que ronca mais alto, quem que tem o ronco mais extenso. E meu pai era aquele que ganhava os concursos de ronco. Isso é muito engraçado para quem estava de fora da situação. Mas dentro de casa, o meu pai ele sofria com uma sonolência diurna absurda por conta dessa apneia, toma remédio para pressão, tem problema cardíaco, e isso gerava um gap de produtividade muito grande por conta dessa sonolência diurna. E a minha mãe, por outro lado, acabava tendo problemas com insônia. Eu lembro várias vezes a minha mãe fazendo um guaranazinho em pó para poder se manter acordada e produtiva, porque ela tinha suas entregas profissionais para fazer. E isso acarretou uma série de problemas, né? Minha mãe, no final de semana, acabava tendo jet lag social. O que é o jet lag social? Você não dorme bem durante a semana, e aí, no final de semana, você tenta compensar aquele sono perdido durante os dias produtivos da semana. E isso acarretava um forte estresse físico, emocional, a ponto da minha mãe quase ter sido levada embora por um AVC, antes dos 60 anos. Eu não pude ajudar os meus pais naquela época, porque eu não tinha ideia dos conhecimentos que eu tenho hoje, não fazia ideia do quanto que dormir mal pode acarretar problema para a saúde, mas hoje eu posso compartilhar um pouquinho do que eu sei para tentar mudar essa legião de pessoas que se vangloriam por dormir pouco. E dormir pouco traz muitos problemas para a saúde. Nos anos 60, 2 jovens, Randy Gardner e McAllister, fizeram um experimento para testar quais as alterações cognitivas que a falta de sono poderia trazer para uma pessoa. E o Randy ele foi imortalizado no Guinness Book depois de ficar 11 dias e 25 minutos acordados. Por que ele foi imortalizado, né? Ele ganhou um espaço no Guinness, né, o seu recorde ganhou um espaço no Guinness, e ele foi imortalizado porque o Guinness viu o quanto que esse experimento poderia trazer malefícios para a vida das pessoas, então ele parou de registrar esse recorde. E quais foram, então, as alterações identificadas? Paladar, olfato, audição, alteração de humor, estresse, alucinação. A língua dele travava, ele não conseguia repetir algumas coisas depois de um tempo. Concentração, memória de curto prazo, irritabilidade, paranoia, inexpressividade. E depois de um tempo pós-experimento, ele começou a sofrer com insônia, e algumas áreas do cérebro dele pareciam estar dormindo enquanto ele estava acordado. Só esse mapeamento já é suficiente para mostrar para qualquer pessoa o quanto que dormir bem é fundamental. Mas eu ainda quero trazer alguns dados que mostram os benefícios, né? Dormir bem é essencial para a saúde. Não dormir pode matar uma pessoa.
Quem dorme bem vive cerca de 30% mais, ou seja, é fundamental para a nossa longevidade. Mantém o equilíbrio corporal interno, ou seja, garante a nossa homeostase. Sem contar que dormir bem conserva a nossa memória. Sono e memória são bidirecionais. Se a gente não dorme direito, isso impacta na nossa memória. E é fundamental para o nosso controle emocional e para o controle do sistema dopaminérgico, que é um caçador de recompensas que a gente tem. Além disso, dormir bem é fundamental para a nossa imunidade, evitando ganho de peso, estresse, depressão, hipertensão, arritmia, AVC. Por que eu trouxe ali o sistema dopaminérgico? Porque quando a gente não dorme bem, é normal a gente procrastinar no dia seguinte, porque o sistema dopaminérgico ele quer prazer. Então, a gente geralmente procrastina, a gente come comidas mais gordurosas, mais calóricas, que vão dar aquele prazer imediato, né? E sem contar que o nosso sistema de memória sendo impactado, isso impacta o nosso sistema emocional. E o nosso sistema emocional é o grande regulador dos nossos comportamentos. Então, se o nosso sistema emocional está desregulado, isso vai desregular a nossa qualidade comportamental. E também desregula, através do sistema nervoso central, todas as nossas respostas musculares, fisiológicas e endócrinas. Ou seja, bagunça tudo. Aí, esses dias, uma amiga virou para mim e falou assim: Carol, isso é muito fácil de resolver. Eu tomo remédio para dormir, mas não adianta. Os remédios para dormir, geralmente, eles induzem só o sono leve. E o sono profundo, que é o sono N3, o sono REM, que vai garantir a consolidação da memória, que vai garantir o bem-estar do nosso sistema emocional, ele geralmente não é garantido por remédios para dormir. Sem contar que se eu não chego no sono profundo, eu acabo tendo sonolência diurna. Isso me traz dificuldade de atenção e de concentração, uma redução da velocidade do raciocínio, o raciocínio vai ficar mais lento e piora a memória. Eu falei de um terço muito importante da nossa vida, que é fundamental que a gente se dedique ao sono de qualidade. E agora eu gostaria de trazer para a pauta um outro terço extremamente importante da vida da população em idade produtiva, que a gente se dedica para as nossas atividades profissionais. Eu tenho 15 anos de estrada trabalhando com empreendedores, com lideranças em todas as regiões do país, e eu digo para vocês por experiência, são pouquíssimas empresas que levam em consideração as informações sobre bem-estar do sono para garantir a qualidade de vida dos seus funcionários e a produtividade dos seus colaboradores. E isso gera um gargalo gigantesco na economia mundial. Existe um dado da Academia Americana de Medicina do Sono que mostra que nos Estados Unidos um trabalhador médio perde 11,3 dias de trabalho ou 2.280 dólares de produtividade por ano devido à falta de sono. Isso gera uma perda anual de 63,2 bilhões para a economia americana. Tem diagnósticos para mapear os hábitos, a qualidade. Existem pessoas que vão precisar de medicamento, sim, que vão precisar de tratamento médico, que vão precisar passar por exames para detectar os seus hábitos. Mas o que você pode fazer a partir de hoje para melhorar a tua qualidade de sono? Primeiro, entender que nós não somos todos iguais. Nem todo mundo se satisfaz ou precisa de 8 horas de sono. A média da população, sim, se satisfaz com 8 horas de sono. Mas existem os grandes dormidores, como eu, que precisam de cerca de 10 horas de sono. E aí vocês imaginam o impacto quando meu filho nasceu, eu o amamentava, ele queria ser amamentado a cada 2, 3 horas, porque eu não tinha tanta quantidade de leite assim, mais os hormônios da gravidez, e aí eu virei uma bomba relógio. Mas, enfim, voltando à pauta, né?
Existem os grandes dormidores como eu, que precisam de cerca de 10 horas de sono, mas também existem os pequenos dormidores que se satisfazem com cerca de 6 horas. E a média da população que dorme 8 horas e se sente bem. Como que eu sei que eu dormi bem? Como que eu sei que eu dormi a quantidade certa para a minha saúde, para o meu bem-estar? É quando você dorme 6, 8, 10 horas de sono e acorda bem disposto e, principalmente, sem precisar de relógio, sem precisar de despertador, sem precisar de nenhum artifício. Você consegue acordar sozinho, naturalmente e bem disposto. Um outro ponto é levar em consideração a nossa cronobiologia, ou seja, o nosso relógio biológico. Existem pessoas que são matutinas. Elas preferem acordar por volta das 7 horas da manhã e vão dormir por volta das 22 horas. O melhor horário produtivo para essas pessoas é o período da manhã. Existem pessoas que são vespertinas, que preferem acordar por volta das 11 horas e dormir lá pelas 3 horas da madrugada. O melhor horário produtivo para essas pessoas é o período da tarde e início da noite. Um funcionário vespertino que é contratado, por exemplo, para trabalhar numa loja de shopping até as 10 horas da noite, vai dar 7 horas, ele não vai conseguir atender ninguém mais. Você vai perder cerca de 3 horas produtivas dele. Um funcionário vespertino que é contratado para bater ponto às 7 horas da manhã, provavelmente a manhã dele vai ser perdida. Então, isso gera um gargalo muito grande e é fundamental a gente prestar atenção nesses pontos. E o que pode ser feito para eu saber quais são os meus hábitos? Faça um diário de sono. Anote que horas que você começa a ficar com sono, que horas que você vai para a cama dormir, se você tem despertares noturnos, que horas que você acorda bem e disposto. E para finalizar, faça uma rotina de higiene do sono. Evite luz artificial do celular e da televisão antes da hora de dormir. Evite ficar com a televisão ligada no quarto. Reduza as luzes da casa horas antes do seu melhor horário de sono. Evite alimentos hipercalóricos e gordurosos. O ideal é que a sua última refeição tenha um intervalo de 2 a 3 horas antes de você dormir. Pense em coisas boas, conserve coisas positivas, porque o sono consolida a memória. Evite consumir bebidas alcoólicas e estimulantes, mantenha um ambiente harmônico e, se quiser, tome um bom banho, porque ele reduz a temperatura corporal e ajuda a relaxar. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas se eu tiver despertado a atenção de ao menos uma pessoa para melhorar a tua qualidade de vida através da tua melhora de sono, da tua qualidade de sono, eu já terei cumprido o meu papel em vir aqui. E aí, quem topa viver melhor, dormindo melhor? Obrigada.